Eleições 2016. Banda B, a rádio eleita pelo povo. Obrigado pela sua escolha, pela sua preferência. A Banda B, a rádio do coração, a emissora eleita pelo povo. Onde quer que você esteja, receba neste momento o nosso abraço carinhoso. São 4h06, 4h06. Nós estamos iniciando a segunda hora do Jornal da Banda B. Iniciamos a segunda entrevista de uma série que estamos fazendo por meio das ondas do rádio, a transmissão também por meio da nossa fanpage, com os candidatos que pleiteiam o cargo ao executivo aqui na capital de todos os paranaenses. E hoje nós recebemos Xênia Mello. A Xênia Mello é candidata pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, tem 31 anos, advogada formada pela Universidade Federal do Paraná, é mestranda em Sociologia na mesma instituição. Ela é especialista em literatura brasileira e história nacional pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Atualmente é membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Curitiba. Xênia Mello, obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda às ondas do rádio. Boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, Giovanni. Obrigado pelo convite. Acredito que é muito importante para a população de Curitiba conhecer as suas candidatas e os seus candidatos. Isso faz parte do direito ao acesso à informação. Então é importante que as rádios nos convidem, que as emissoras nos convidem para o debate, porque a população de Curitiba precisa conhecer os seus candidatos, e isso passa pela democratização da mídia, pelo acesso à informação. Então eu agradeço muito a gente estar aqui junto nessa tarde. A gente é que fica muito feliz, porque há veículo mais democrático do que o rádio? Não há, né? Viva o rádio, viva, sim, viva a Banda mesmo. B. Gosto muito, acho que para mim as melhores entrevistas geralmente são as de rádio, que são as que a gente tem a possibilidade de aprofundar o conteúdo, ir para as casas, para o trabalho, para o carro das pessoas, enfim, para a vida das pessoas, e elas conseguem prestar atenção na gente. As entrevistas são um pouco maiores, então eu sempre gosto de estar no rádio. Que bom se a gente pudesse ter mais rádios comunitárias, que as pessoas pudessem se envolver nesse mecanismo que é tão potente de mudança, né? Bom, Xênia, você tem um bom currículo, percebi que você gosta de estudar, né? O ouvinte percebeu junto com a gente aqui, porém você é muito jovem, tem 31 anos. Quando foi que você teve o start assim, poxa, eu quero administrar a capital do estado do Paraná, eu quero ser candidata? Giovanni, sou muito nova, mas eu gosto de falar assim, quem tem experiência hoje na política? O Sarney, o Cunha, essas pessoas que estão aí há mandatos e mandatos e estão envolvidos em esquemas de corrupção, estão envolvidas nesse processo que as pessoas já não se reconhecem mais na política. É importante que a cidade seja gestada por uma pessoa que vivencia a cidade, que usa o SUS, que anda de ônibus, que estuda escola pública, porque as decisões hoje da nossa vida, da política, são tomadas por pessoas que não sabem o que é ficar horas numa fila do SUS, não sabem o que é esperar meses uma vaga na creche, sonhar com isso, não sabem o que é pegar às 6 horas da tarde um ônibus lotado, e essas pessoas são quem decidem os rumos da nossa vida. Portanto, me colocar como candidata hoje à prefeitura pela frente de esquerda, pelo PSOL e PCB, os únicos partidos que estão hoje no Congresso Nacional e que não têm envolvimento nenhum com Lava Jato ou com qualquer outro esquema de corrupção, é uma felicidade muito grande, porque a gente vivencia a cidade e apresenta um programa de governo por aqueles que têm interesse mesmo que a cidade seja mais democrática, com serviços de melhor qualidade. Bom, Xênia, no papel a gente entende que não há melhor governo do que um governo de esquerda, né? A esquerda em sua essência, pensando no povo, no cidadão, a posição de apoio à igualdade social. O que a gente tem historicamente são alguns governos que se pautaram, deste perfil, de esquerda, de uma gestão que pregue ou que busque a igualdade social, que em algum momento acabaram se perdendo. No seu caso, como não se perder, em meio a esse capitalismo todo, e não deixar de enxergar o cidadão como o principal motivo da gestão no executivo? Eu gosto muito dessa pergunta, Giovanni, porque eu
como candidata a prefeita, nomeada pelo pessoal do PCB, acreditamos num processo de encantamento com a política. Só é possível não se perder no processo e ter um compromisso real com a população a partir do momento em que o mandato seja um convite à participação da população. Então, que as pessoas decidam os rumos da cidade através dos conselhos. O Conselho de Saúde, o Conselho de Educação, o Conselho da Mulher, o Conselho que a gente quer instituir na gestão da Guarda Municipal. É dessa forma, com a participação da população nos rumos da cidade, é que a gente tem a garantia de não se perder nesse processo. Porque o que faz os políticos se perderem no processo são decisões de gabinete, decisões que são feitas em conchavos com empreiteiras, em conchavo com mafiosos, com a máfia do transporte, com a máfia do lixo, com a máfia do táxi, com a máfia do ICI. É isso que faz o político se perder. O que deve ser a forma de atuação de uma política, de um político, é a relação direta com a população. O PSOL no Brasil é conhecido hoje pela prestação de contas dos seus mandatos. Nossos parlamentares vão nas suas cidades em praça pública, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, mas num calendário fechado em que a população sabe que vai encontrar o seu parlamentar, o seu deputado, o seu vereador, vai encontrar naquela data, na quinta-feira à noite, lá na Praça Rui Barbosa. Eu vou encontrar a Xênia lá. Eu vou encontrar uma candidata a vereador, o vereador do PSOL lá, quinta-feira, e lá eu vou poder cobrar. É dessa forma, junto da população, que a gente não se perde no processo, que a gente constrói uma cidade que seja acolhedora e que seja, de fato, democrática. E talvez esteja nesta mesma esteira a solução para a gente diminuir um grande ato que existe hoje, né? Uma dicotomia entre a população e o governo, né? A gente, enquanto cidadão, enquanto eleitor, né? A maioria se vê distante, não se vê parte de um governo. Talvez esteja aí o caminho para aproximar a população da gestão pública e para que nós, enquanto cidadãos, eleitores, com este poder de escolha, temos o senso de pertencimento, de fazer parte disso tudo, Xênia? Com certeza, Giovanni. Porque a gente não se enxerga hoje representando na política, só para a gente ter ideia. Nosso Congresso Nacional são 513 deputados. Desses 513, 70% são homens brancos com ensino superior e empresários. Nós, mulheres, somos sim mais de 50% da população. Somos menos de 10% do Congresso Nacional. Somos menos de 10% na Câmara de Vereadores. É importante que a gente tenha uma relação de proximidade e, para isso, é importante votar numa mulher que nasci na periferia aqui de Curitiba, nasci lá no Itatiaia, que fica lá no SIC. Votar numa pessoa que é de Curitiba, que nasceu na periferia, que sabe o que é pegar ônibus, que sabe entender. É isso. A gente muitas vezes está distante porque o político que está lá ocupando o cargo dele, ele não quer se misturar com a população. Ou ele só se mistura em época de campanha. É importante que a gente avalie os candidatos e candidatas justamente nessa... Porque hoje a gente tem uma ferramenta que é muito importante, inclusive está sendo transmitida ao vivo, que é a internet. Hoje a gente consegue pesquisar, por exemplo, quais são os partidos que estão envolvidos com corrupção. Qual é a coligação daquele candidato? Quem é que está apoiando aquele candidato? Muitas vezes hoje o candidato que está em primeiro lugar nas pesquisas, que é o Rafael Greca, ele está em primeiro lugar, mas ele é apoiado pelo governador Beto Richa, que massacrou os professores. Quer dizer, como é que um candidato está em primeiro lugar, mas ele é apoiado por uma pessoa que jogou a polícia militar para violentar os professores? Os professores são profissionais que devem ser valorizados e respeitados. A creche, inclusive, que o Lourenço estuda, meu filho, foi bombardeada. Quer dizer, um candidato a prefeito que se submete a ser apoiado por um governador que joga bomba em professores e joga bomba em creche pública. A gente não pode admitir isso, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. E a gente consegue mudar a partir do momento em que a gente usa a informação como uma munição importante e consegue avaliar e construir uma política que seja de acolhimento, de encantamento,
de mudança. E a gente faz a mudança quando a gente começa a se engajar nesse processo. Bom, são 4h15, você fez questão de destacar há pouco aqui a nossa transmissão pela fanpage da Banda B, o nosso Facebook, com mais de 500 mil de seguidores. E a pergunta que eu tenho para você vai de encontro com esta plataforma e outras, né, que possam servir de comunicação, né, de elo entre o poder público e a população. Uma das grandes novidades, né, da atual administração municipal é essa nova forma de interação nas redes sociais. É a Prefis, né, o Facebook da Prefeitura de Curitiba. Tem vários admiradores, bem como alguns críticos. De que forma você enxerga esta plataforma ou até mesmo a utilização de outros canais de comunicação como importância nessa aproximação do cidadão que carece de alguns serviços e a administração municipal, China? A internet, ela é uma excelente ferramenta de diálogo com a população. Nós, inclusive, usamos muito, já que temos uma campanha com pouco dinheiro, temos utilizado muito a internet como forma de propagar o nosso programa. Acredito que uma página da prefeitura não deve ser feita apenas para maquiar dados e ser engraçada. Ela pode sim ser muito bem-humorada, mas ela deve se prestar a uma relação de acolhimento e de respeito à população. De que forma a atuação da prefeitura pode servir na internet? Por exemplo, para valorizar os servidores municipais, para valorizar os catadores e catadoras de material reciclável. Muitas vezes as pessoas sofrem preconceito na nossa cidade e um canal como a página da prefeitura pode servir para enfrentar esse preconceito que essa população sofre, porque exerce um trabalho muito importante na cidade. Pode servir também como forma de fazer campanhas educacionais, campanhas socioambientais, campanhas que enfrentem a discriminação da população negra, campanhas que enfrentem a discriminação da população de rua, campanhas que enfrentem a discriminação das pessoas LGBT e que valorizem uma cidade que é negra, que é LGBT, que é feminina, que é construída por pessoas trabalhadoras. Não só fazer marketing, né, publicitário do que a prefeitura faz, mas também fazer campanhas educacionais voltadas para uma justiça socioambiental e voltadas para uma cidade que seja democrática e plural. São 4h18, daqui a pouco nós teremos a pergunta do nosso ouvinte, mas eu faço questão, até pela sua postura, China, de repetir uma pergunta que foi feita ontem ao candidato Afonso Rangel, que fala sobre a população que vive nas ruas, as pessoas em condição de rua. De que maneira você enxerga essa questão aqui na capital? E onde estaria a solução? Eu acho que existem duas frentes que precisam ser feitas. A população de rua hoje em Curitiba tem aumentado em razão do custo do transporte e de ausência de uma política efetiva de moradia digna. Então, nós temos o compromisso de fazer a regulamentação fundiária e a implementação do aluguel social. Hoje, a pesquisa nacional da população de rua aponta que 70% da população de rua é trabalhadora. Mas o que ocorre? Com a falta de integração hoje do transporte e um ônibus que custa R$ 3,70, a pessoa mora na região metropolitana, ela precisa de R$ 15 praticamente para vir trabalhar. Mas não é todo trabalhador que tem esse dinheiro. Então ele acaba ficando no centro da cidade porque, por conta do alto custo do transporte público, ele não tem condições de voltar para casa. Então, reduzir a tarifa, garantir a integração, garantir o bilhete único temporal, são propostas que, de forma tangencial, diminui a população de rua, porque é uma população que consegue voltar para casa. Porque hoje a população de rua ela não consegue voltar para casa. Existe outra questão, que é uma população permanente na rua, que tem uma cultura própria, uma forma própria, e que o atendimento do município para essa população tem que ser humanizado, respeitoso e respeitar a autonomia e a cultura dessa população. Não pode ser um atendimento que muitas vezes é carregado de discriminação, carregado de um tratamento policialesco, discriminatório, autoritário. Então a gente precisa também capacitar a equipe da ação social
e também aumentar essa equipe, porque hoje você tem uma quantidade muito pequena de assistentes sociais para atender uma população muito grande. E uma pessoa sobrecarregada não consegue exercer um trabalho acolhedor e respeitoso. Inclusive, esse assunto, Sheina, me permita, foi motivo de polêmica recentemente, né? Alguns mais radicais defendendo a retirada, a força dessas pessoas, o que fere, né, diretamente a nossa Constituição. É um assunto muito delicado e que muita gente quer discutir, mas ao nosso ver aqui, às vezes com a falta de informação, de conhecimento de causa, né? A mudança, ela se dá através da educação, de uma relação pedagógica e de uma relação de acolhimento. A gente não pode, eu gosto muito de repetir, se a gente lidar com violência, não é aquilo que a gente só consegue transformar o mundo com as coisas que a gente quer. Então, se a gente quer educação, a gente tem que trabalhar através da educação. Se a gente trabalhar através da violência, a gente vai reproduzir a violência. Então, não é de forma a fazer uma higienização que a gente vai mudar essa realidade, muito pelo contrário. As experiências que a gente tem de quanto mais repressão, maior a violência. Então, a gente precisa trabalhar de forma acolhedora e garantir direitos sociais, porque a questão do aumento da população de rua, como a questão também da violência, é em virtude da ausência do município de garantir direitos sociais. O que são direitos sociais? Moradia, educação, saúde, lazer, cultura. A juventude na periferia hoje, que não tem acesso à cultura, acaba indo para a criminalidade, acaba indo para a violência, porque a prefeitura não garante política pública de cultura e lazer. A partir do momento em que a juventude tiver acesso, tem uma militante nossa, a Bianca, que ela fala assim, a juventude tem direito ao futuro. É preciso pensar no futuro da juventude da periferia. De que forma a gente pensa isso? Garantindo cultura, descentralizando as políticas de educação, cultura e lazer na cidade. Construindo nas regionais núcleos que se voltem à valorização de cada região de Curitiba, que é muito plural. Bom, nós temos ainda 7 minutos de entrevista. Há pouco você falou duas palavras, a habitação e transporte. Habitação popular, o desafio aí de qualquer gestor, né, em cidade de pequeno, médio ou grande porte. Transporte, você falou que utiliza o transporte público na capital. Como você o enxerga? Tivemos aí discussões ao longo dos últimos anos do metrô. O metrô sai ou não sai? Verba estaria liberada para isso. O caminho, né, para a nossa mobilidade urbana, para um melhor transporte, seria o metrô? Quais são as alternativas, né, na sua visão? A alternativa hoje em Curitiba a melhorar é enfrentar a máfia do transporte. Gustavo Frutti teve a melhor oportunidade. A gente tem o Tribunal de Contas que se posicionou, a CPI do transporte, colocando inclusive práticas criminosas das empresas, porque a gente paga hoje o imposto de renda das empresas. Isso não é obrigação do cidadão. Então, garantir a redução da tarifa. A gente não pode trocar um modal pelo outro. A gente precisa investir em linhas de transportes na periferia. Porque hoje as pessoas acabam... Curitiba é a cidade que tem mais carro por habitante. As pessoas acabam usando, inclusive, o carro por causa da má qualidade do transporte. Então, é garantir a redução da tarifa, enfrentar a máfia, garantir a integração do transporte e o bilhete único temporal. Porque hoje, por exemplo, meus pais moram lá no Itatiaia. A depender do lugar que a gente vai, você tem que ir para um terminal de ônibus para voltar para ir para outro lugar, né? Para fazer a integração, para pagar uma passagem só. Se a gente tem um bilhete único temporal, a gente pode descer em qualquer lugar e pegar outro ônibus por um período. Isso facilita a locomoção das pessoas e diminui o tempo que elas gastam no transporte, que também é perder qualidade de vida. Você passa aí 2 horas dentro do transporte, é 2 horas que você está longe da família, é 2 horas que você deixa de fazer alguma coisa para si mesmo. Então a gente precisa respeitar a população, garantindo redução da tarifa, bilhete único temporal e integração do transporte. Ok, 4h25, vamos à pergunta do ouvinte.
Boa tarde, Giovanni. Boa tarde, pessoal da Banda B. Meu nome é Kendi Tombelli Murski. Eu moro no centro de Curitiba e hoje eu vejo que a segurança ali é total, não existe. À noite eu vou buscar o meu filho no cursinho e é bem complicado aquele trecho ali da Praça Osório. Outra situação também é com relação a eventos que tem ali embaixo. Muito pouco policiamento e os moradores ali ficam à mercê dos originários que tomam conta da nossa cidade. Eu gostaria de saber, nossos candidatos, o que vão fazer para essa demanda. Ok, a Kendi participando conosco, moradora na região central. Na Constituição sabemos que não é responsabilidade direta do município a segurança pública, mas diante da escalada e da violência nos últimos anos, algumas administrações municipais assumindo esse papel. Na sua visão, Xênia, de fato, o município precisa encarar como uma responsabilidade, investir na guarda municipal? É uma responsabilidade do município, sim, a segurança pública. A gente precisa pensar de que forma a gente garante segurança. Não é repressão. O que eu falei antes, a gente tem que garantir direitos sociais. Uma cidade em que a juventude tem acesso à cultura, à educação e ao trabalho e ao lazer, diminui o índice de violência. Por que hoje se fala tanto em segurança pública e se defende, por exemplo, a militarização? Porque ela dá dinheiro para as empresas de armamento, que muitas vezes investem nos políticos. É por isso, é porque criar o medo e criar insegurança é lucrativo. Mas se a gente garante cultura, educação, lazer para a população passa a pensar. E a população passa a se mobilizar. E os políticos, muitos políticos têm medo disso. Nós do pessoal da frente de esquerda, junto com o PCB, não temos medo. Não temos medo de uma população que pensa, que acredita no futuro e que quer mudança. A gente quer construir junto. E aí a segurança pública, falando da Guarda Municipal, nós tivemos recentemente um caso muito grave do candidato Renato Freitas, que foi nosso candidato a vereador, que foi torturado e violentado pela Polícia Militar. Pela Guarda Municipal. É necessário garantir uma autonomia orçamentária para a Guarda Municipal em que a gestão seja feita junto com a população. Junto de um conselho em que a população participe e a população tenha decisões acerca do orçamento da Guarda Municipal. Aumentar o efetivo, mas valorizar a formação dessa guarda, que seja humanizada e respeitosa. É assim que a gente consegue mudar, com uma escola de formação própria da Guarda Municipal que seja voltada ao respeito aos direitos humanos ou voltada à população. Bom, 2 minutos aqui para uma resposta final. Analisando aqui o seu perfil, por tudo que você falou, vamos trazer para a nossa realidade. Você é mulher, falou que mora na região periférica de Curitiba e não faz parte de uma família tradicional de políticos aqui no estado do Paraná. Isso te atrapalha nessa abordagem, nessa aproximação com o eleitorado na capital, Xênia? Não atrapalha, eu tenho sido muito bem acolhida porque as pessoas reconhecem em mim, se identificam comigo e tem sido uma campanha muito bonita. Além disso, a gente precisa pensar que não é só a gestão da prefeitura que é importante, mas é importante também olhar para a Câmara Municipal, olhar para as coligações, e aí a gente pede também o apoio à nossa chapa de vereadores e vereadoras do PSOL. Temos hoje 28 candidatos e candidatas, e a importância da gente eleger alguém do PSOL, porque no Congresso Nacional nós temos sido os protagonistas das denúncias dos esquemas de corrupção e da defesa da população. Portanto, é importante que a gente eleja aqui em Curitiba um vereador e uma vereadora do PSOL, para que a gente tenha ali um porta-voz e uma pessoa que venha junto da população fazer a prestação de contas do seu mandato. Para a gente também é importante que vocês venham para as redes sociais nos conhecer, né, adicionar a gente na página e, além disso, se engajar na construção dessa campanha. Não é uma campanha milionária, não é uma campanha de filha de político, de neto de político, dessa história que a gente já conhece tanto. Então a gente precisa que a população de Curitiba construa a nossa campanha também. E saia candidato, as pessoas têm que começar a ocupar a política, a realizar um processo de encantamento com a política para que haja mudança. Ok, usou muito bem o tempo aqui, cravados os 25 minutos. Xênia Mello, muito obrigado pela sua participação muito, aqui na Banda B. Agradeço a simpatia de vocês. Boa sorte aí nessa caminhada, tá bom? Muito obrigada e fica aí o convite. Xênia Mello, ela que é candidata à Prefeitura de Curitiba pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL.
e nós vamos dando sequência aí à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Agradecemos a audiência de todos, quem está nos vendo também pela transmissão aqui na fanpage Banda B, onde quer que você esteja, sempre o nosso muito obrigado pela sua companhia.